Oi pessoal, tudo bem? Essa semana, todo esse caso que nós tivemos, com a questão do julgamento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, não vou entrar aqui em política, vou entrar na questão da necessidade, que teve um tribunal em analisar a Constituição, O Supremo, ele é o guardião da Constituição, então é ele que sempre que dá uma dúvida lá, vem esclarecer o que aquilo pode significar. Então, às vezes, sobe, desce, cai a questão de prisão em segunda instância e eles tentam dar... ainda não se teve um estabelecimento total desse ponto da Constituição, o que é a questão do tramitado em julgado. Então, a Constituição permite interpretações, nesse caso, e aí vem o Supremo e dá a sua decisão como que deve ser interpretado esse ponto da Constituição. E não só com esse, como vários outros, Nesse ponto, realmente, existem grupos que interpretam de maneiras diferentes e não só esse trecho da Constituição. Isso me remete a um caso que aconteceu na época do Império do Brasil. Então, nós temos uma questão interessante que, às vezes, mesmo quando a Constituição está completamente exato o que está sendo dito, ainda tem gente que quer discutir aquele ponto. Cabe interpretações, às vezes, quando o artigo está super bem definido. No caso, na Constituição Imperial, o artigo 46 da Constituição Imperial era muito claro. Ele dizia que os príncipes da Casa Imperial são senadores por direito. Vocês entenderam, Então, por direito, um príncipe da Casa Imperial já tinha o seu lugar definido no Senado. Então, aquele príncipe poderia ser um senador assim que era um senador assim que completasse 25 anos de idade. Além disso, no artigo 144 da Constituição, dizia especificamente que o príncipe imperial, ele seria conselheiro de Estado. Os outros príncipes da Casa Imperial poderiam, caso fossem nomeados pelo imperador. Então a gente tem essa questão, o príncipe imperial. O príncipe imperial, o que é? Segundo a própria Constituição Imperial, o príncipe imperial, ele é o herdeiro do trono. O filho do príncipe imperial é o príncipe do Grão-Pará. Isso está tudo na Constituição Imperial. E os demais príncipes são príncipes. Então, o príncipe imperial, o título de príncipe imperial é do herdeiro do trono. Aí começa a grande dúvida da Constituição. Essa Constituição foi criada pelo Dom Pedro I e ofertada à nação em 1824. Ele tinha dissolvido a Assembleia Constituinte e... é a minha gatinha aqui fazendo uma aparição. Ele tinha eliminado a Constituinte, por conta de toda a bagunça que estava tendo a Constituinte. Ele deu uma Constituição ao Brasil, até mesmo mais liberal do que a que ia ser proposta pela Assembleia Constituinte da época. E a ideia dele era que, colocando o príncipe imperial dentro do Conselho de Estado e também dentro do Senado, o artigo 44 e o artigo 46 e o artigo 144 determinavam isso, ele teria um herdeiro e pessoas próximas ao trono, encarando a realidade dos fatos brasileiros, encarando inclusive o jogo de poder, como que funcionava dentro do Império e através do Conselho, quais as grandes questões, qual a grande problemática da nação brasileira. Bom, até aí tudo bem, Não tá tudo bem. Qual era a grande dúvida? Qual era o grande problema que é descoberto em 1867, quando o Visconde de São Vicente, ele vai propor, o Visconde de São Vicente, Antônio Pimenta Bueno, ele vai propor no Senado uma mexidinha nessa cláusula. Ele vai querer que também o príncipe consorte possa participar do Conselho de Estado.
Então, no Brasil, nós estávamos... Quem era o príncipe imperial na época? Era a princesa Isabel. A princesa Isabel, ela é herdeira do trono imperial, reconhecida como tal. Então, o Visconde queria que o Conde D, o marido dela, participasse também do Conselho de Estado junto com a mulher. Começa um salseiro por conta disso tudo, porque o Pimenta Bueno e outros senadores, outros jurisconsultos, entendem perfeitamente que, por príncipe imperial, entende-se que é o herdeiro do trono. Ponto. Não interessa se esse herdeiro é homem ou mulher, porque até mesmo como o Visconde vai falar, não existe lei sálica no Brasil. A Constituição permite que uma mulher assuma o trono. Mas várias outras pessoas vão se colocar contra, porque lugar de mulher não é na política. Então vai começar todo um debate a respeito de como que uma mulher, que é considerada a herdeira do trono, não pode participar plenamente, não pode ter os seus direitos políticos, sendo senadora e participando do Conselho de Estado. Um dos principais inimigos dessa ideia é o José de Alencar. Sim, o romancista José de Alencar, na época ele era deputado. O sistema bicameral, né, desde a época do Império, ainda nós temos, né, as duas câmaras, o Senado e a Câmara dos Deputados. Ele como tinha que passar a lei essa lei do Visconde, né, de São Vicente, tinha que passar pelas duas casas para ser aprovado. E aí começa uma discussão nas duas casas. Então, como eu falei, o José de Alencar é o mais ferrenho contra essa questão de colocar a princesa Isabel no Senado e no Conselho de Estado, mesmo a lei permitindo. Então começa a ter uma disputa a respeito do que significa a palavra brasileiros. Né? Então, brasileiros, muita gente começa a dizer que só quer dizer homens. Não, tudo bem, ela é herdeira, mas ela não pode participar do Senado, não pode participar do Conselho de Estado. Afinal de contas, pela lei social, eles invocam uma tal de lei social, aonde a mulher tinha sido banida desse local. Né? O lugar da mulher não é política. Né? O José de Alencar vai, inclusive, lembrar que não se tem direitos políticos para a mulher no Brasil. Os políticos, os homens, obviamente, não dão liberdade política para as mulheres. Né? Então essas mulheres não pertencem ao ambiente político, logo a princesa Isabel não pode ser nada disso que a própria Constituição dizia que ela podia ser. Bom, isso vai ser resolvido de uma maneira meio capenga, né? Como quase todas as decisões no Brasil, assim, enfim. Eu estou tentando não falar de política. E aí o que acontece? Ele vai ser aprovado, então, que o Conde D entre também junto com ela, e aí começa toda uma discussão se ele era realmente brasileiro, se ele poderia participar de decisões políticas por ser um estrangeiro. Enfim, eles meio que enfiam um pacote, né, o casal. Por quê? Porque ele, mesmo quem era a favor da princesa Isabel, hoje tomaria uma surra pelos direitos das mulheres. Então, quem está querendo enfiar a Isabel no Senado, enfia no pacote também o Conde D, porque afirmando que o Conde D, ele vai ser o cara por detrás da Isabel, entendeu? Tipo assim, ele vai ser o principal conselheiro dela. Então, claro, mulher na época se tinha como uma pessoa que precisa ter um homem atrás, né? Precisa ter um homem junto a ela para ajudar ela a decidir, né? Que nem foi o caso da juíza Rosa Weber, que dois homens lá no tribunal tentaram explicar para ela como é que ela devia deliberar, né, no caso do habeas corpus. Nada mudou muito. E, bom, aí acaba passando e tal. Ela nunca vai, na verdade, a que seria a primeira senadora brasileira, a princesa Isabel, nunca vai tomar assento no Senado com esse posto, né, apesar da Constituição prever isso. Mas vai tomar, várias vezes vai participar do Conselho de Estado. E vai assumir a regência, né? E também isso foi um parto, mas isso eu explico mais adiante, essa questão dela ser aceita como regente do pai na primeira viagem que ele vai fazer.
Essa questão brasileiro, brasileira, que parece brincadeira, vai perdurar durante muitos anos no Brasil. Então, onde está escrito brasileiro, não se entende que a mulher também fazia parte daquela menção. Isso vai ser usado, por exemplo, pelo Machado de Assis para proibir que uma mulher, que eu não vou falar qual é, depois eu vou fazer um vídeo só sobre isso, assuma como uma das criadoras da Academia Brasileira de Letras. E por vários anos, durante muitos anos, a escritora brasileira vai ser vetada na Academia Brasileira de Letras, pois no estatuto fala que se aceita escritores brasileiros. Então, por isso, seguindo o molde da Academia Francesa, não se aceitava mulheres por conta dessa questão. Isso depois vai ter uma releitura com o passar do tempo, e a Raquel de Queiroz, né, vai ser a primeira brasileira, escritora brasileira, a ser eleita para a Academia Brasileira de Letras. E o mais curioso de tudo é que por via materna, a Raquel de Queiroz vinha, né, era parente do José de Alencar, que também era parente da Bárbara de Alencar, mas isso daí também eu vou falar no outro episódio. Mas o José de Alencar, o mais ferrenho crítico de ter a Princesa Isabel no Senado, né, vai ter uma prima distante que vai ser a primeira mulher na Academia Brasileira de Letras. Nada como um dia após o outro, né? Bom, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um abraço e um agradecimento especial a Ceci. A Ceci Bragança, ela me pediu se podia me mandar um presente. E eu falei, claro, né, adoro presentes e tal. Aí dei o endereço da minha mãe, que ela tem portaria, é mais fácil e tal. Eu não tenho portaria em casa, nem sempre eu tô em casa. E às vezes o correio ultimamente não está sendo o melhor do mundo, né? E aí um dia chegou lá na casa da minha mãe, perto da Páscoa. Na verdade eu fui pegar na Páscoa o presente que a Ceci me mandou, que era um ovo de colher. E um deles era de quindim. Olha, eu nunca ganhei uma coisa tão especial. Quer dizer, ela viu, né? Provavelmente ela viu eu falando que eu adorava quindim e mandou um dos ovos de Páscoa ser recheado de quindim. Então um beijo, Ceci, muito obrigado. Você fez uma criança muito feliz, viu? Porque realmente eu me lambuzei com aquele ovo de quindim. Tá legal? Um beijão pra todo mundo, um abração pra todo mundo. Até a próxima.